Fala pessoal, bom dia, meu nome é Débora Mululo, sou professora, sou mãe, sou casada há 20 anos e por 15 anos trabalhei dentro de sala de aula com entrega, com amor, com propósito, mas ao longo de todo esse tempo eu percebi que algo não fazia mais sentido para mim. Então, no nosso bate-papo de hoje, nós vamos conversar sobre transição de carreira depois dos 35 a mais. E a gente vai desenvolver aí uma conversa muito bacana sobre o que a gente pode fazer para ter uma transição mais leve e sadia. Será que isso é possível? E aí vem um momento que muitas pessoas julgam como é tarde demais. Eu tinha quase 40 anos e, de repente, mudar de carreira para investir em algo obscuro não era muito algo aplausível para muita gente. Então, a gente fazer essa mudança exige muito planejamento e muita conversa dentro de casa para poder estruturar essa transição. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? E eu espero muito que a minha experiência agregue na vida de alguém, porque tenho certeza que vai ter pessoas aí passando pela mesma situação que eu passei. Bom, eu saí da sala de aula para empreender no turismo familiar. Então eu larguei tudo, né? Larguei o quadro, os cadernos, os meus queridos alunos para empreender e ensinar famílias a se reconectarem, a buscarem uma vida mais sadia, sair da quebra da rotina e viver uma vida mais memorável, vamos assim dizer. Mas olha, não foi nada fácil. Teve medo, teve julgamento, teve necessidade de ter uma autovalidação. Então eu tive que buscar o meu propósito no meio do caos. E essa foi a parte mais difícil para mim. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como mudar a sua carreira sem perder quem a gente é. Bora? Bom, vamos começar pelo medo. O medo de se arrepender, o medo do julgamento, o medo de não dar certo, o medo do caminho duvidoso, o medo de trocar uma carreira certa por algo completamente diferente do que você está acostumado a viver. Então, o medo é a pior parte, porque você fica precisando encontrar motivos para não fazer aquilo. O medo, ele te dá essa incerteza e aí você pensa, será que eu vou conseguir? Será que isso é o certo? E aí você começa a colocar currículo novamente no mercado, a colocar na sua mente de que você não tem que fazer isso. Então, o medo é o principal ponto ali que faz a gente duvidar de que vai dar certo aquela mudança. E a gente pode sim conseguir enfrentar esse medo e enxergar ali uma luz no fim do túnel. Eu pensava assim, meu Deus, eu estudei tanto, eu sou professora, já tenho experiência, tenho uma carreira consolidada, vou largar isso tudo pra quê? Pra viajar? Pra ensinar as famílias o quê? A acampar? Eu não conseguia entender e enxergar ali algo inteligente, vamos assim dizer, né? Porque quando você pensa no propósito de vida, que era o que eu pensava assim, nossa, eu sou professora, eu sou uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa confiável, eu sou uma pessoa estruturada e eu vou abandonar isso tudo para viver uma aventura? O julgamento, ele vem sim de fora, ele vem das outras pessoas, mas o pior julgamento, ele vem de dentro. A gente se sabota, a gente se cobra, a gente se julga demais, a gente se critica muito. Então, essa é uma parte que a gente precisa entender e se ajustar, porque não é fácil. A gente passa pelo medo e o julgamento, ele vem junto, ele vem acompanhado desse medo. O medo do que as pessoas vão dizer, o medo do que as pessoas vão achar de você pela sua mudança, o medo do novo. E aí vem com ele todos os julgamentos possíveis e principalmente o próprio julgamento. E aí vem uma questão que a gente tem que levar em consideração, que ela é muito importante, porque o medo, ele paralisa. Mas ao mesmo tempo que ele paralisa, ele mostra pra gente que a gente tem potencial para crescer. Porque
o medo, ele estagna a gente. E a coragem, que é o que alavanca o nosso crescimento, ela exige movimento. Então a gente precisa do medo para criar coragem. E isso é um pouco difícil de se entender, mas ao longo do processo da transição, ele faz muito sentido pra gente. Um dos meus maiores medos foi, nessa mudança toda, foi o meu propósito. Porque eu sempre fui professora, eu sempre gostei de ensinar. E ensino é o quê? É transformação, é autoconhecimento, é impacto na vida de alguém. E o meu medo era perder isso. Né? Eu entendo que a vida das pessoas, elas precisam ter um propósito. E quando você passa por uma transição, você entende que aquele propósito seu muda. E eu não queria perder isso, né? Era uma coisa muito importante para mim. Então, entender essa transição e encontrar o seu propósito no meio desse caos era algo que eu precisava passar e eu precisava encontrá-lo. E aí caiu a ficha para mim, que o meu propósito não era ser professora, o meu propósito era ensinar. E hoje a gente entende que a gente pode ensinar de várias formas. E então eu entendi que o meu propósito poderia ser ensinar pessoas a ter momentos diferentes em família, quebrando a rotina, encontrando um momento prazeroso no lazer, trazendo para as famílias o entendimento de que a vida ela é passageira e que a gente pode aproveitar cada momento dela. E aí eu ensino para as pessoas que é possível sim desacelerar, é possível se reconectar, é possível viver no simples, é possível ter uma viagem mais econômica, é possível sim você buscar vivências diferentes e que tornam a sua vida muito mais prazerosa. Então eu entendi que o meu propósito é ensinar, então eu não perdi o meu propósito, eu só reajustei a rota dele. E agora vamos falar da parte que quase ninguém fala, mas a gente vai falar sobre isso com honestidade. Nessa mudança, nessa transição de carreira, a parte que mais impacta é o financeiro. E a gente precisa saber lidar com essa mudança nessa parte também. Então, a parte financeira é a parte que mais impacta na hora que você pensa em transição de carreira. Então, precisa sim ter um alinhamento na estrutura familiar para a gente poder passar por essa transição de uma forma sadia e sem gerar um enorme transtorno no núcleo familiar. E a gente aqui em casa teve essa mudança, a gente precisou estruturar tudo isso. Nós somos uma família, nós temos 2 filhos e tudo precisou ser alinhado e estruturado. E a gente tentou fazer de tudo de uma forma em que não fosse faltar nada nem pra gente, nem para os nossos filhos. Então, precisa sim ter um alinhamento, uma reestrutura e uma conversa. Porque na parte da transição, a melhor parte é o diálogo. Porque precisa sim ter um diálogo, né, entre a família para poder entender o que está acontecendo e como que a gente pode fazer para que aquilo dali não fique como uma coisa assim desordenada, preocupante e de uma certa forma difícil. Apesar de todo o medo, de toda a dificuldade, de toda a transição complicada, a gente só enxerga a parte do medo e a parte difícil, mas a gente não para pensar no que essa mudança proporciona pra gente, porque pra mim ela proporcionou tempo de qualidade, ela me proporcionou liberdade, ela me proporcionou momentos que não vão voltar mais com os meus filhos e ela me proporcionou uma saúde mental mais tranquila. Porque para quem entende um pouco de sala de aula, a gente sabe que a vida dentro de uma sala de aula não é uma vida simples, não é uma vida fácil. E a gente acaba vivenciando vidas de milhares de crianças dentro da sua vida. Então, a liberdade e a leveza da saúde mental
foi o que me agregou muito mais e o que me inspirou e me incentivou a passar por essa transição. A gente acha que passar por uma transição com filhos é difícil. E eu não vou mentir para você. Passar por uma transição com filhos é desafiador. Mas também é recompensador, é prazeroso, é libertador. Os meus filhos, eles me viram começar do zero, eles me viram errar, eles me viram chorar, eles me viram acertar, eles me viram ser feliz. E isso é o maior ensinamento que a gente pode deixar para eles. Mudar exige adaptação e clareza do caminho que você quer trilhar. Então, se você está buscando uma adaptação verdadeira, com certeza você está no caminho certo. E não tenha medo de errar. Não tenha medo de se frustrar, porque isso vai acontecer e vai acontecer com muita frequência. Quase que todos os dias, posso-se dizer. Mas é errando que a gente aprende. Então não tenha medo do erro, não tenha medo do medo, tá? Tenha coragem, tenha fé e tenha consciência de que o processo, ele é demorado, mas ele chega ao fim. E quando chegar ao fim, você vai ter frutos de tudo aquilo que você plantou. Então, ao longo ao longo desses 3 anos que eu estou nesse processo de reestruturação de carreira, hoje eu colho os meus frutos. Hoje a gente tem uma empresa, hoje a gente tem uma estrutura mais consolidada, hoje a gente tem parcerias com marcas que acreditam no nosso trabalho. Hoje a gente tem um público, uma audiência que gera renda pra gente. Então, hoje a gente colhe os frutos de uma longa trajetória. Então, não foi fácil chegar até aqui, mas foi com parcerias entre a família, foi com muita conversa, foi com muita insistência, foi com muitos erros e muitos acertos, que a gente conseguiu consolidar e inspirar e ensinar muitas famílias a buscarem momentos diferentes. E hoje eu colho os meus frutos baseado nas mensagens que eu recebo, baseados em muitas histórias que a gente escuta de outras pessoas que nos acompanham. E isso não tem preço. E eu quero encerrar esse bate-papo dizendo uma coisa para vocês. Vocês não precisam largar o seu propósito para mudar de carreira. Você só precisa encontrar um novo sentido para ele. Eu troquei a sala de aula pelas aventuras nas estradas. Eu troquei o quadro branco pelas trilhas da vida. Mas eu continuo ensinando, inspirando. Então, se você escuta esse chamado, por mais que seja baixinho, escute ele. Porque o tempo ideal para mudar não é quando tudo está pronto, mas é quando você está pronta para enfrentar essa mudança. Bom, pessoal, se eu conseguir te inspirar, nem que seja só um pouquinho, posso dizer que o meu propósito aqui foi concluído com sucesso. Gente, compartilha esse vídeo para aquelas mulheres que estão passando por esse processo de transição de carreira. Se esse vídeo faz sentido para você, deixa aqui um comentário. Vai ser muito legal ouvir a sua opinião sobre esse assunto, porque é um assunto que envolve muita coragem. Tá? Não é um assunto fácil, não é um momento fácil, é um momento de coragem. É muito mais de coragem do que de medo, tá? Porque mudar exige coragem. E a gente tá aqui para compartilhar as nossas viagens, as nossas conquistas, as nossas coragens e compartilhar com vocês tudo aquilo que a gente acha que seja importante e inspirador. Então acompanhe a gente aí pelas redes sociais e deixa aqui um comentário se você acha que esse vídeo fez sentido para você. E até a próxima!